um paradoxo silencioso na forma como a humanidade se comporta diante da vida. Caminhamos pelas ruas como se estivéssemos prestes a ser avaliados por um tribunal invisível, medindo cada passo, cada decisão, cada pensamento. A maioria vive com o peso de uma seriedade quase trágica, como se existir fosse uma prova, cujas respostas erradas levassem à condenação eterna. Mas Alan Watts, com seu humor de monge e a lucidez de um filósofo disfarçado de poeta, costumava dizer que essa postura é a origem de quase todo o sofrimento humano, porque esquecemos que tudo isto, é um jogo cósmico de esconder e procurar, onde a consciência se disfarça de indivíduo apenas para ter o prazer de se redescobrir. Quando você era criança, sabia jogar. Não precisava que alguém lhe explicasse as regras. Brincava de ser herói, médico, mãe, astronauta. Criava mundos inteiros no quintal e acreditava neles com convicção total. Mas também sabia no fundo que era apenas um jogo. E quando sua mãe chamava para o jantar, você largava a espada, o chapéu, o personagem e voltava sem trauma à realidade. Essa era a sabedoria natural da infância. Mergulhar na ilusão sem se perder nela. O adulto, porém, esqueceu. Tornou-se um ator que acredita ser o papel. Um método ator da existência, como dizia Watts, tão identificado com o personagem que já não lembra quem está por trás da máscara. Assim, o jogo que antes era dança, virou drama. O palco que antes era celebração, virou campo de batalha. A tragédia moderna é que levamos tudo a sério demais. Levamos a sério a carreira, o sucesso, a imagem, as opiniões. Defendemos nossa identidade como se ela fosse um território sagrado, quando na verdade é apenas uma roupa que o universo veste por um tempo. Você não é a pessoa que pensa ser, dizia Watts. Você é o processo inteiro, o campo total de energia que se manifesta como aquele personagem por um breve instante. O ego, essa invenção tão convincente, é apenas o disfarce que a consciência usa para brincar de ser alguém. O verdadeiro você é o jogador invisível, a testemunha silenciosa por trás de todas as máscaras. Mas o esquecimento foi quase completo. A consciência, fascinada por seu próprio teatro, ficou presa na narrativa. Passou a acreditar no roteiro. E é aí que o jogo se torna prisão. Pois quem esquece que está jogando, sofre. Quem acredita que é apenas o personagem, teme a morte. Quem pensa que há um prêmio final a conquistar, vive em ansiedade constante. Watts chamava isso de a ilusão da seriedade. O mundo moderno vive obcecado pela ideia de chegar a algum lugar, uma meta, um sucesso, uma iluminação, como se a vida fosse uma estrada e o sentido estivesse no fim. Mas a vida não é estrada, é música. E a música não se ouve para alcançar a última nota. Quando você dança, não está tentando chegar a um ponto específico no chão. Dança porque a dança é prazer em movimento. A vida é exatamente assim. Um fluxo contínuo de improvisação cósmica, onde o significado está no ato de dançar, não no destino. Mas fomos educados para correr, comparar, competir. Corremos na infância para crescer, na juventude para conquistar, na maturidade para manter, na velhice para não perder. Corremos até o fim, e só então percebemos que passamos correndo pela própria vida. Alan Watts ironizava essa corrida insana. O futuro é um conceito, dizia. Ele não existe, nunca existiu, só existe o agora. E, no entanto, vivemos como se o agora fosse um meio incômodo para um futuro imaginário. É como estar em um concerto e passar a apresentação inteira lendo o programa, tentando adivinhar o próximo movimento, em vez de ouvir a música que já está sendo tocada. A consciência humana tornou-se uma plateia ausente. O universo está tocando a sinfonia da existência, mas estamos ocupados demais planejando o encore. Eis o primeiro segredo do jogo. Ele está sempre acontecendo agora, não amanhã, quando você finalmente for feliz, nem ontem, quando as coisas eram melhores. O jogo da vida acontece neste instante, o único que existe. E enquanto sua mente tenta compreender o enredo, o espetáculo segue dançando. Watts ria dessa ironia e dizia: o propósito da vida é ser vivida e não compreendida.
Você não precisa decifrar a partitura para sentir a música. Basta escutá-la. O segundo segredo, igualmente perturbador, é que o jogo é absolutamente invencível, porque ninguém pode perdê-lo. Sim, o sofrimento, a dor, as perdas, tudo isso faz parte do tabuleiro, mas a consciência que joga está sempre além dos resultados. Quando o personagem cai, o jogador aprende. Quando o personagem morre, o jogo muda de cenário. Não há derrota real. O universo nunca perde. Ele apenas muda de forma. Assim como num sonho, você pode ser perseguido, sentir medo, acordar suado, mas ao despertar, percebe que era o sonhador e o sonho ao mesmo tempo. O caçador e a presa eram o mesmo ser. Watts usava esse exemplo para mostrar o absurdo de nossa angústia. O que você chama de mundo acontece dentro da sua própria consciência. Cada pessoa, cada experiência, cada evento está ocorrendo em você, não fora de você. O universo é um espelho jogando consigo mesmo. Então, por que se preocupar tanto com o reflexo, se o espelho é indestrutível? Você é o todo fingindo ser parte. Ele dizia, o Deus brincando de esquecimento. E quando compreende isso, algo extraordinário acontece. O peso se dissolve, a seriedade se transforma em sorriso, a rigidez em dança. Você passa a jogar com o mesmo espírito de uma criança, total, intenso, mas leve. Não é desinteresse, é sabedoria. O jogador consciente ainda sente dor, ainda enfrenta desafios, mas não é mais refém deles. Ele pode rir no meio do caos, amar no meio da perda, dançar mesmo diante da morte, porque sabe que nada está realmente em risco. Watts chamava essa postura de brincar com uma leveza intensa. O segredo não é fugir da seriedade, mas atravessá-la com humor. É saber que tudo é profundamente significativo e, ao mesmo tempo, não levar nada a sério demais. É o sorriso do Buda diante do sofrimento. É o riso do Deus que finge ser humano. É o olhar do oceano, tranquilo, observando suas próprias ondas. Quando você compreende que é o jogador e não apenas o personagem, tudo muda. A ansiedade dá lugar à curiosidade. A culpa cede à compaixão. A pressa se dissolve em presença. A vida deixa de ser uma corrida e volta a ser o que sempre foi. Uma brincadeira divina de consciência explorando a si mesma. O universo não exige que você vença. Ele apenas convida você a jogar, a improvisar, a dançar. E é por isso que Alan Watts permanece tão relevante. Sua mensagem não é um consolo barato nem uma fuga espiritual. É um lembrete. Simples, radical, libertador. Você é o próprio jogo. E quando o jogador lembra que é o jogo, o medo desaparece. Não há mais o que perder, nem o que ganhar. Há apenas o fluir, o eterno movimento da consciência brincando de ser o que ela sempre foi. O todo, o uno, o infinito disfarçado de você. E assim, a música continua tocando. Você pode chamá-la de destino, de acaso de Deus, mas ela não se importa com o nome. Ela apenas convida. Dance. É curioso observar como quase ninguém percebe que vive em transe. O transe da importância pessoal. O transe do controle. O transe da busca por garantias. Alan Watts dizia que este é o grande sono moderno. O estado de quem acredita estar acordado, mas sonha com o amanhã. Passamos os dias tentando manter a ilusão de estabilidade, construindo muros de rotina e convenção para nos proteger do mistério. E quando o mistério insiste em entrar, chamamos de crise. Mas o universo não tem interesse em manter nossas ilusões. Ele tem apenas um objetivo: fazer-nos lembrar que estamos brincando. Olhe para a sua própria vida. Pense nas vezes em que acreditou ter tudo sob controle: o emprego estável, o relacionamento seguro, o corpo saudável. E então, de repente, algo se rompeu. Um diagnóstico, uma demissão, um adeus. E a mente grita: não, isso não fazia parte do plano. Mas o jogo nunca segue o plano. O tabuleiro muda para lembrar ao jogador que o controle é apenas uma fantasia. A verdade é que não há controle, apenas participação. Você não está dirigindo o fluxo, está dançando com ele. E ainda assim, resistimos. Porque o ego odeia o imprevisível. Ele quer ser o autor, não o instrumento. Quer acreditar que o universo obedece ao seu cronograma.
Quer certezas, garantias, promessas. Quer um contrato assinado pela eternidade. Mas a vida não assina contratos. Ela apenas oferece convites. Você aceita jogar? Ela pergunta. E a maioria responde: sim, mas apenas se eu puder escolher as regras. Só que o jogo não funciona assim. O convite não vem com garantias, vem com possibilidades. Watts costumava dizer que a insegurança é o coração da liberdade, que toda tentativa de eliminar o risco é, na verdade, uma forma de eliminar a vida. E é por isso que sofremos. Queremos viver, mas não queremos arriscar. Queremos amar, mas não queremos perder. Queremos criar, mas não queremos falhar. Queremos o jogo, mas tememos o movimento das peças. E assim ficamos parados, tentando congelar a impermanência, transformando o milagre do fluxo em prisão. Mas observe uma criança brincando na praia. Ela constrói um castelo de areia com total dedicação. Cada torre é feita com esmero, cada detalhe recebe atenção. E quando a onda chega e o destrói, ela não se desespera. Ri, observa e começa de novo, porque entende, intuitivamente, que a graça está em construir, não em preservar, que a beleza está no efêmero. O adulto, no entanto, chora diante da onda, porque se esqueceu que o castelo nunca foi dele. Watts dizia que amadurecer é recuperar a sabedoria da criança, mas com consciência. É redescobrir o brincar, não como fuga, mas como postura diante da existência. Significa olhar para o caos e dizer: como interessante. Significa dançar mesmo quando a música muda o ritmo. Significa não exigir que o jogo siga suas expectativas, mas descobrir a arte de jogar com o que aparece. O adulto iluminado, dizia ele, é aquele que aprendeu a perder com elegância. E como reagimos à perda? Choramos, resistimos, amaldiçoamos o acaso. Queremos que a vida devolva o que levou. Mas o que chamamos de perda é, na verdade, mudança de forma. O universo recicla a experiência com a mesma naturalidade com que o mar recolhe a espuma. E, no entanto, agarramo-nos ao que já passou, como se pudéssemos deter o movimento. Essa resistência é o que gera o sofrimento. Watts explicava que a dor é inevitável, é parte do jogo, mas o sofrimento é opcional. Ele nasce da recusa em aceitar que o jogo segue. É a mente que cria o tormento, tentando congelar o fluxo da existência. Sofremos porque confundimos permanência com segurança, dizia ele. Queremos que tudo dure, que o amor dure, que o corpo dure, que o eu dure. Mas a consciência, que é infinita, brinca justamente de impermanência. É o vento que não pode ser capturado, a música que não pode ser guardada. E quanto mais tentamos prender o vento, mais nos desesperamos ao vê-lo escapar pelos dedos. Há uma beleza terrível nessa verdade. Tudo o que amamos se desfaz. Todas as formas mudam. Todos os papéis terminam. Mas é justamente isso que torna a vida preciosa. A flor é bela porque morre. O pôr do sol emociona porque desaparece. O instante é sagrado porque não se repete. Watts dizia que quem teme a morte não teme o fim, teme o desconhecido. E o desconhecido é a própria vida. O universo é o desconhecido se conhecendo a si mesmo. E nós, os personagens, somos suas experiências mais íntimas. O ego, claro, se revolta. Ele quer um significado fixo, uma segurança definitiva. Ele quer que a existência tenha uma explicação confortável. Mas a vida é selvagem, é incontrolável, é paradoxal. É o sim e o não dançando no mesmo compasso. Watts ria disso e dizia que o mistério não foi feito para ser resolvido, mas contemplado. A mente racional quer respostas. O coração desperto quer apenas participar do espanto. Imagine que você está em um sonho lúcido. Você sabe que tudo é projeção, mas ainda sente a dor, a alegria, o medo. A diferença é que agora há leveza. Você pode chorar dentro do sonho sem se perder nele. Pode amar profundamente sem exigir eternidade. Pode cair, levantar, recomeçar e ainda assim sorrir, porque sabe que por trás de tudo é o sonhador, não apenas o personagem. É essa consciência que transforma o sofrimento em sabedoria. Watts dizia que o segredo da liberdade espiritual é aprender a morrer antes de morrer. Isto é,
desapegar-se das identidades antes que a vida as leve à força. Quando você compreende que o eu é apenas uma forma temporária da consciência, a morte deixa de ser inimiga e passa a ser apenas a próxima mudança de cenário. O jogo não termina, apenas muda de figurino. E nesse instante, o medo se dissolve, porque o medo é sempre a sombra do apego. Medo de perder o que acreditamos ser nosso. Medo de deixar de ser quem pensamos ser. Mas nada é nosso. Nem o corpo, nem os pensamentos, nem as relações. Tudo é empréstimo cósmico. Tudo é parte de uma coreografia em constante reinvenção. Quando você aceita isso, algo milagroso acontece. A leveza retorna. A vida volta a ser dança, não dever. E então, você começa a perceber a poesia escondida nos detalhes. O som da chuva, o cheiro do café, o toque do vento. São pequenas epifanias cotidianas, brechas por onde o divino se infiltra na experiência humana. E quando você as nota, compreende o que o Watts queria dizer com: o jogo cósmico é autossuficiente. Ele não precisa de sentido além do próprio viver. Ele é o sentido. Mas atenção, essa percepção não é fuga, não é passividade. Ao contrário, é o início da verdadeira ação. Porque quando você joga consciente, suas ações deixam de nascer do medo e passam a brotar da curiosidade. Você não age mais para provar nada, para vencer ninguém, para proteger um personagem. Age porque o jogo o convida a mover-se. Age como o músico que toca não por aplauso, mas porque há música em suas mãos. E assim, pouco a pouco, você começa a se reconhecer em tudo. Na alegria e na dor, no ganho e na perda, no nascer e no morrer. Descobre que cada experiência é um reflexo do mesmo jogador brincando de perspectivas diferentes. E então, surge algo novo, uma ternura tranquila, uma compaixão sem esforço, porque você vê em cada rosto, em cada gesto, em cada história, o mesmo ser se expressando, o mesmo palco, as mesmas luzes, o mesmo jogo. E quando essa percepção toca o coração, algo se quebra. O isolamento, a sensação de separação começa a ruir, e em seu lugar nasce o riso silencioso de quem finalmente entendeu a piada divina. Não há você contra o mundo. Há apenas o mundo brincando de você. Há uma pergunta que Alan Watts gostava de fazer, e que soava quase como um feitiço. Quem é você quando ninguém está pensando em você? A maioria não sabe responder, porque nossa identidade foi construída através do olhar dos outros. Passamos a vida tentando ser vistos, aprovados, reconhecidos. Somos como espelhos posicionados frente a espelhos, uma galeria infinita de reflexos que se acreditam sólidos. Mas se todos os reflexos desaparecessem, o que restaria? Watts costumava dizer que, no fundo, o medo mais profundo do ser humano não é o de morrer, mas o de desaparecer, de se dissolver no silêncio que há antes do pensamento, antes do nome, antes do papel. É por isso que mantemos a mente tão barulhenta, porque o silêncio revela o que o ego teme, e ele é apenas uma história contada dentro da consciência, e não o autor da narrativa. O ego é o personagem que sonha ser o sonhador. Mas e se você ousasse olhar por trás do personagem? E se por um instante não fosse o trabalhador, o filho, o pai, o buscador espiritual? Se simplesmente permanecesse sem título, sem papel, sem função, o que aconteceria? Watts dizia que esse é o ponto onde o jogo começa a revelar seu verdadeiro brilho. O momento em que o personagem percebe o palco. O instante em que a máscara começa a rir de si mesma. A mente resiste. Ela grita: mas se eu deixar de ser alguém, serei nada. E Watts respondia: sim, e esse é o milagre. Porque o nada de que você fala é o tudo de que você é feito. Ele chamava isso de a dança do ser e do não ser, o grande paradoxo da existência. O mesmo vazio que assusta é o espaço onde toda forma nasce. O mesmo silêncio que parece ameaça é a base de toda música. O universo é o jogo do nada, se fingindo de algo. E o despertar não é escapar disso, mas perceber a brincadeira enquanto ela acontece. Mas o ego insiste em buscar um prêmio. Ele quer chegar lá, quer iluminar-se, purificar-se,
conquistar a transcendência como se fosse um troféu. E assim, transforma até a espiritualidade em mais um jogo de pontuação. Watts alertava: você não pode se libertar tentando ser livre. A tentativa já é a prisão. A mente tenta alcançar o que só pode ser reconhecido quando ela se cala. A borboleta não chega ao céu batendo mais forte as asas. Ela apenas deixa o vento levá-la. Então, pergunte a si mesmo: você vive tentando controlar o vento ou permitir que ele o leve? Você está tentando provar algo à vida? Ou está permitindo que a vida prove algo através de você? Porque enquanto insistir em ser o condutor, jamais ouvirá a música por inteiro. Alan Watts chamava isso de a arte de Wu Wei, termo chinês que significa ação sem esforço. Não é passividade, mas harmonia. É o movimento que nasce do reconhecimento de que você é o movimento. Quando o rio entende que é o próprio curso, não precisa mais lutar contra as pedras. Ele simplesmente as contorna. Mas como aplicar isso num mundo que parece tão caótico? Como jogar com leveza num tabuleiro onde há guerra, fome e injustiça? Watts jamais negou o sofrimento coletivo. O que ele propôs foi uma mudança de percepção. O sofrimento não é um erro no sistema, é parte da sinfonia. A dissonância existe para dar sentido à melodia. Sem contraste não há percepção. Sem sombra não há forma. O jogo precisa de tensão para que o despertar seja possível. Eis o paradoxo. Quanto mais resistimos à dor, mais a perpetuamos. Quanto mais lutamos contra o medo, mais o alimentamos. A consciência, como um lago, só reflete o céu quando está calma. Mas nós estamos sempre agitando suas águas, tentando apagar as nuvens com as mãos. Watts dizia que o caminho espiritual não é o de apagar as emoções, mas o de permitir que passem por nós como o vento atravessa o bambu. A rigidez quebra, a flexibilidade dança. E talvez a maior das danças seja essa: permitir-se sentir tudo sem se identificar com nada. Pergunte-se: quem é aquele que observa o medo? Quem é aquele que nota o desejo, a raiva, a alegria, o amor? Essas coisas mudam, mas algo em você permanece. O mesmo eu que olhava o céu na infância é o que o observa agora. Esse algo não envelhece, não nasce nem morre. É o jogador eterno brincando de existir. Quando essa percepção amadurece, a compaixão se torna inevitável. Você começa a enxergar o outro não como um oponente, mas como parte do mesmo jogo. Aquela pessoa que o irrita, o desafia, o fere, é o próprio universo interpretando outro papel para ensinar-lhe sobre si mesmo. E então surge uma pergunta ainda mais profunda. Se tudo é o uno brincando de múltiplos, o que significa perdoar? Watts respondia: perdoar é lembrar que não há ninguém a ser perdoado. É compreender que toda culpa pertence à ilusão da separação. Quando você entende que o outro é apenas outro modo do mesmo ser se manifestar, o perdão deixa de ser esforço e torna-se consequência natural da clareza. Mas atenção, essa clareza não é indiferença. Watts fazia questão de lembrar: compreender o jogo não é fugir dele. O sábio ainda chora, ainda ama, ainda age, mas faz tudo isso com consciência. Ele participa do drama sabendo que é teatro, e por isso sua atuação é mais bela. Ele não nega o papel, ele o interpreta com maestria. A diferença é que, ao final do ato, ele sabe tirar a máscara e sorrir para o público invisível da eternidade. Eis uma provocação que Watts adorava lançar. Se você fosse Deus e pudesse sonhar qualquer sonho que quisesse, o que sonharia? No início, todos responderiam o mesmo: prazer, sucesso, amor eterno, vitórias fáceis. Mas depois de alguns milênios de perfeição, você se cansaria e desejaria algo novo, o inesperado, o desafio, o desconhecido. Então, criaria o jogo da limitação, do esquecimento, da incerteza. Você fingiria não ser Deus, só para poder redescobrir-se. E aqui estamos nós, representando esse esquecimento divino com perfeição. Watts sorria e concluía: você é o Deus que se escondeu de si mesmo para ter o prazer de se encontrar. E de repente, tudo o que parecia absurdo começa a fazer sentido. A dor, o erro, a busca, todos são ingredientes do mesmo banquete de experiência.
Sem a ilusão da perda, jamais haveria o êxtase do reencontro. Sem o medo, nunca conheceríamos a coragem. Sem o esquecimento, não haveria descoberta. A brincadeira divina é perfeita justamente porque inclui o caos. O jogo precisa de escuridão para que a luz seja percebida. E o despertar é perceber que até a escuridão é feita de luz disfarçada. Watts dizia: Deus se disfarça de tudo, até do que você chama de erro. E nesse momento, o coração desperto deixa de lutar contra a vida. Ele se entrega, não por fraqueza, mas por sabedoria. Quando você entende que é o próprio jogo, a busca por sentido se dissolve. Não porque a vida seja vazia, mas porque ela é plena demais para caber em definições. A mente quer respostas. A consciência quer apenas dançar. E é aí que surge a liberdade. Não quando tudo se explica, mas quando tudo é aceito. Watts chamava isso de liberdade sem propósito. A liberdade de simplesmente ser. Você já notou que o riso de uma criança e o silêncio de um sábio têm o mesmo som? Ambos emanam da compreensão de que a existência não precisa justificar-se. O riso da criança é o início do jogo. O silêncio do sábio é seu retorno. Entre os dois, há apenas a dança eterna do ser, experimentando a si mesmo. E talvez este seja o segredo final da terceira regra. O despertar não é deixar o jogo, é aprender a jogar com os olhos abertos. Há um momento inevitável em que o jogador começa a perceber o jogo. Ele não acorda num clarão de luz celestial, nem ouve coros angelicais. Acorda dentro da própria vida, no meio de um dia comum, talvez lavando a louça, dirigindo ou observando o pôr do sol. Algo muda, silenciosamente. O ar parece mais nítido, o som das coisas mais profundo. Há uma leveza que não se explica. É como se o universo respirasse através de você e pela primeira vez, você percebesse que sempre foi assim. Alan Watts dizia que o despertar raramente vem com estrondos. Ele vem com risadas. Risadas suaves, às vezes trêmulas, de quem finalmente percebeu que estava levando o sonho a sério demais. É o riso do ator que descobre a câmara escondida no palco. O riso de Deus ao perceber que se disfarçou de humano e se convenceu do papel. Mas antes do riso vem o colapso. Sempre vem. Porque o jogo não se revela antes que a ilusão esteja madura. A alma precisa se cansar das máscaras. O ego precisa falhar no próprio projeto de controle. E só então, exausto, ele desiste. E no espaço dessa desistência algo brilha. Watts dizia que a libertação vem quando paramos de tentar nos libertar. O instante em que você se entrega completamente é o mesmo em que descobre que nunca esteve preso. Imagine o universo como um grande palco em que todas as formas de existência se revezam. Um ator é estrela, outro planeta, outro é você. Todos interpretam o mesmo roteiro em linguagens diferentes. O palco é a consciência e o espetáculo, infinito. O problema é que esquecemos que somos o palco e passamos a disputar o papel principal. Como se houvesse melhores personagens numa peça em que todos pertencem ao mesmo ator. Watts adorava comparar o universo a uma orquestra cósmica. Nenhum instrumento é mais importante que outro. O violino não tenta competir com o tambor. O som de cada um é essencial para a harmonia. Mas nós insistimos em tocar mais alto, tentando provar valor, esquecendo que o silêncio entre as notas é o que dá sentido à melodia. Quando você percebe isso, o orgulho se dissolve. A necessidade de vencer desaparece. E o que surge em seu lugar é uma gratidão profunda por simplesmente poder participar da música. Ele costumava contar uma parábola. Imagine que o mundo é um espelho de 1000 faces. Cada face reflete uma versão diferente do mesmo ser. Você olha uma delas e diz, sou eu. Mas todas as outras estão olhando de volta, dizendo o mesmo. O espelho não pertence a ninguém, porque é feito de todos. É assim com a consciência. Cada pessoa, cada olhar, cada história é uma face diferente do mesmo espelho infinito. E ainda assim, insistimos em nos sentir separados. Construímos muros de identidade, fronteiras de crença, muralhas de opinião. Defendemos o personagem com unhas e dentes, como se ele fosse o jogador. E quando dois personagens brigam, é o mesmo ser lutando contra si mesmo.
Watts dizia que a humanidade vive uma comédia cósmica, o todo fingindo que não é o todo, para poder discutir consigo mesmo. E o mais curioso, levando tudo a sério. Mas há momentos em que essa comédia se revela. Talvez em uma crise, talvez em um êxtase, talvez na solidão profunda de quem perdeu tudo e descobre, no vazio, uma presença inexplicável. É nesse silêncio que a consciência sussurra. Eu estava aqui o tempo todo. E o ego confuso tenta entender. Mas o entendimento não é mental, é visceral. É como a gota que finalmente percebe que é o oceano. O mar não precisa convencer a gota. Ele apenas a dissolve em si. Watts dizia que todo o sofrimento é uma forma de resistência à dissolução. O medo de desaparecer é o medo de perder a forma. Mas a forma é apenas um instante do informe. O que você realmente é, dizia ele, não nasceu e não pode morrer. Você é o processo contínuo de nascer e morrer. E é por isso que, quando o jogador lembra disso, o medo da morte perde o poder. Para o ego, a morte é o fim do jogo. Para a consciência, é apenas a troca de cenário. E nesse instante, o peso da existência começa a se transformar em curiosidade. A vida então passa a ser um experimento. Cada emoção, cada encontro, cada perda, tudo é material de aprendizado. Tudo é parte do teatro divino. Watts dizia que até o erro é uma forma de dança. O universo não julga. Ele apenas observa, aprende e tenta outra coreografia. Você já reparou que as árvores nunca parecem ansiosas? Que os rios nunca parecem atrasados? Que as nuvens nunca parecem perdidas? O universo inteiro está perfeitamente à vontade com o próprio movimento. Somente o ser humano, dotado de pensamento, duvida de si. Ser humano, dizia Watts, é uma façanha extraordinária do cosmos. É o universo aprendendo a duvidar da própria beleza. Mas há uma beleza oculta até nisso. A dúvida é o prelúdio da revelação, porque a pergunta certa pode rasgar o véu da ilusão mais espessa. Então pergunte, quem está respirando agora? Você dirá eu, mas o eu não respira. O corpo respira por si mesmo. O coração bate por conta própria, as células se reproduzem sem sua permissão. Os pensamentos surgem sem que você os convoque. Então, quem está realmente no comando? Watts ria dessa pergunta e dizia, a ilusão do controle é a mais bela das mágicas, até você perceber que é o mágico. E quando essa percepção se instala, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir-se vivido, não como quem dirige a vida, mas como quem é conduzido por ela. A ansiedade cede espaço à confiança. A rigidez se torna dança. Você entende que não precisa empurrar o rio, porque é o rio. E o rio, sempre, chega ao mar. Há quem confunda isso com passividade, mas é o contrário. O jogador desperto é o mais ativo dos seres, mas sua ação não nasce da obrigação, nasce da inspiração. Ele não age por medo do fracasso, mas por amor ao movimento. Ele sabe que o resultado não é o ponto final, mas apenas o próximo acorde da melodia infinita. E essa sabedoria muda tudo. Você começa a trabalhar, amar, criar, relacionar-se, não mais para ser alguém, mas para expressar o que o todo quer viver através de você. A arte, a ciência, o afeto, tudo se torna uma extensão do jogo divino. Watts dizia, você não está separado do universo. Você é um ponto através do qual ele olha e se admira. Pense nisso. O mesmo poder que cria galáxias está olhando para si mesmo através dos seus olhos neste instante. A mesma inteligência que move as marés está movendo seus pensamentos. A mesma energia que fez o sol nascer esta manhã é a que faz seu coração pulsar agora. Nada está fora do jogo. Tudo é o jogo. E nesse reconhecimento algo se abre no peito. Uma ternura sem nome. O medo começa a parecer ingênuo. A pressa, absurda. A seriedade, um disfarce mal-humorado para esconder o espanto que sempre esteve ali. Watts dizia que o segredo final da vida é o humor. Quando você ri sinceramente, mesmo em meio ao caos, é o próprio universo gargalhando consigo. É o todo lembrando-se de que é brincadeira. E esse riso é sagrado, porque ele nasce do mesmo lugar de onde veio o primeiro som, a primeira estrela, a primeira forma.
O riso é a linguagem original do ser. O jogo cósmico é, portanto, uma comédia divina, mas uma comédia comovente, feita de lágrimas e milagres, de perdas e reencontros. E quando você começa a perceber essa simetria, a vida deixa de ser algo a ser suportado e se torna algo a ser admirado. Cada dor revela uma beleza oculta, cada erro aponta uma sabedoria disfarçada. A existência é um enigma que só pode ser resolvido com o coração aberto. E é nesse ponto que o jogador percebe: não há vitória maior do que estar consciente de que está jogando. Tudo o que procurava já estava aqui. Tudo o que fugia era apenas o reflexo do próprio medo. E tudo o que restou é paz. Não a paz de quem venceu, mas a paz de quem acordou. Há um instante no jogo cósmico em que o jogador desperto começa a rir, não de ironia, mas de reconhecimento. É o riso de quem, após séculos de busca interior, descobre que a chave sempre esteve no próprio bolso. O universo não o estava escondendo. Você é quem estava olhando na direção errada. Alan Watts dizia que a vida é a arte de redescobrir aquilo que você sempre soube, mas esqueceu de lembrar. E quando esse lembrete chega, não há como voltar ao sono. A intensidade começa aqui, quando você percebe que não é o personagem tentando alcançar o divino, é o divino brincando de ser personagem. Tudo muda. O medo se dissolve, o tempo se dilata, e o que antes parecia luta se transforma em dança. Você começa a se mover pela vida com o mesmo ritmo do vento entre as árvores, sem esforço, sem tensão, apenas presença. Watts chamava isso de o ponto sem ponto, o momento em que o jogo se joga sozinho. Mas não se engane, esse despertar não é um paraíso fixo. É o reconhecimento de que o paraíso está em movimento. É fogo e água, caos e harmonia, nascimento e dissolução ao mesmo tempo. O erro do buscador espiritual é tentar transformar o insight em permanência, quando o próprio insight é um raio. Ele ilumina e desaparece. O sábio não tenta capturá-lo. Ele apenas dança com a luz enquanto ela existe. Watts dizia: quando você tenta segurar o pôr do sol, ele se apaga. Mas se apenas o contempla, ele continua a brilhar dentro de você. Essa é a essência da liberdade espiritual. Permitir que tudo venha e vá, sem tentar congelar o instante. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você se apaixonou e quis que aquele sentimento durasse para sempre? E ao tentar preservá-lo, ele começou a murchar? A beleza não desapareceu. Foi a tentativa de aprisioná-la que a matou. Watts chamava isso de a neurose do controle. O desejo humano de segurar o que é feito para fluir. A vida não é uma fotografia, é um filme. E o filme só faz sentido porque cada quadro desaparece. Mas porque insistimos em lutar contra o movimento? Porque confundimos segurança com imobilidade. Achamos que estar seguros é não mudar. Mas o universo é puro movimento. E tentar segurá-lo é o mesmo que tentar engarrafar o oceano. Watts dizia: a segurança que você procura não existe, porque você já está em casa. E a casa é o próprio fluxo. O jogador desperto começa a notar um padrão. Quanto mais tenta controlar, mais sofre. Quanto mais confia, mais o universo se organiza em harmonia invisível. É como se a vida estivesse o tempo todo esperando sua rendição para mostrar o mapa. Mas o mapa não é entregue a quem exige, e sim a quem se entrega. Watts contava que os antigos chineses chamavam essa entrega de Wuxin, a mente sem mente. É o estado em que a consciência age sem deliberar, responde sem pensar, vive sem calcular. É quando a ação se torna espontânea, natural, viva. O corpo age, o coração sente, a inteligência opera, mas o eu não está tentando interferir. É o estado do dançarino que não dança. A dança acontece. E, no entanto, a mente ocidental resiste a essa ideia. Ela quer ser autora, quer controlar, quer garantir resultados, quer entender o mistério antes de vivê-lo. Mas Watts lembrava: o segredo da vida é que não há segredo. Tudo está aqui, nu, óbvio, pulsando. O problema não é a falta de sentido, é o excesso. A mente quer um ponto final, mas a consciência é uma espiral.
Então surge o verdadeiro paradoxo. A liberdade absoluta e o destino total são a mesma coisa. Enquanto acreditamos ser entidades separadas, vemos destino e liberdade como opostos. Mas, na verdade, são as duas faces da mesma moeda cósmica. O rio é livre para fluir, mas só pode fluir em direção ao mar. A liberdade não é escolher qualquer caminho, é descobrir que o caminho é você. Watts dizia que quando essa compreensão amadurece, você para de lutar com a vida. E o que era resistência, vira sincronia. As coisas começam a acontecer por conta própria. E você percebe que nunca foi o autor. Foi sempre o cenário onde a história se escrevia. O universo não precisa de esforço. Ele apenas se expressa. É nesse ponto que muitos sentem medo, porque o ego teme desaparecer, teme tornar-se irrelevante. Mas a ironia é que, quando você deixa o ego cair, o que surge é algo infinitamente mais vasto. Uma inteligência viva, silenciosa, e sempre esteve operando nos bastidores. Você não se torna nada, você se torna tudo. A intensidade do despertar não está na grandiosidade, mas na simplicidade. Watts dizia: o que procuramos está escondido no lugar mais óbvio, exatamente onde estamos agora. Mas o ego adora complicar. Ele quer fórmulas, rituais, caminhos difíceis. Ele não suporta a ideia de que a verdade seja gratuita, porque isso o tornaria inútil. E é exatamente isso que ela é: gratuita. Imagine o universo como um vasto oceano de possibilidades. Cada onda é uma experiência, um pensamento, um corpo, uma história. A onda se ergue, vive e quebra de volta no mar. Ela nunca foi separada. Sempre foi o oceano se movendo em forma temporária. Você é essa onda. Eu sou essa onda. Alan Watts era essa onda. E quando o mar se lembra de ser mar, todas as ondas riem ao mesmo tempo. Mas mesmo no riso, o jogo continua, porque a consciência ama brincar de esquecimento. Depois do insight, vem a integração. A vida volta a parecer normal. O trânsito, o trabalho, as conversas banais. Mas algo mudou silenciosamente. Agora, o personagem sabe que é personagem. E isso muda tudo. Você ainda sente raiva, medo, desejo, alegria, mas não se confunde mais com eles. As emoções vêm e vão como nuvens, e você permanece como o céu. Watts dizia que esse é o verdadeiro nascimento espiritual, o momento em que você morre para a identificação e nasce para o todo. E o nascimento dói, porque morrer para o ego é perder todas as certezas, mas é também ganhar a vastidão. O medo e a liberdade são a mesma porta, só mudam dependendo do lado que você está. E o mais fascinante é que o jogo continua, mas agora com nova leveza. Você começa a perceber a beleza escondida no imprevisível. O inesperado, antes visto como ameaça, se torna o sopro criativo da existência. Watts dizia: a vida é uma surpresa constante, e o mais sábio é aquele que desenvolve gosto pelo inesperado. Você já notou que a alegria mais profunda surge quando algo escapa do plano? O acaso é o idioma preferido do universo. O inesperado é o modo como ele garante que você não se leve a sério demais. E quanto mais você se abre para isso, mais o jogo o envolve em coincidências, encontros improváveis, sincronicidades que parecem sinais, mas não são sinais de fora. São ecos de sua própria harmonia interior. Quando o jogador e o jogo estão em sintonia, o universo responde com música. Watts dizia: você não precisa fazer o universo funcionar. Ele já está funcionando. Apenas sintonize-se com o ritmo. E então, algo extraordinário acontece. O medo de errar desaparece. Porque você entende que não há erro, há apenas movimento. É nesse ponto que a intensidade do jogo atinge seu auge. O drama e a comédia se misturam. A lágrima e o riso tornam-se a mesma coisa. O peso da vida se transforma em leveza infinita. E o jogador desperto finalmente compreende que o jogo não precisa ser vencido, apenas vivido. Watts chamava isso de dançar sobre o abismo. Não fugir do vazio, mas transformar o vazio em coreografia. Você já não teme cair, porque percebe que o chão e o céu são o mesmo infinito. Você já não teme perder, porque entende que nada real pode ser perdido.
E você já não teme morrer, porque percebe que nunca nasceu realmente. O que nasceu foi apenas o papel. Nesse instante, o jogo atinge sua nota mais alta. E o silêncio que vem depois não é o fim. É o descanso da música. Preparando o último acorde, a consciência sorri. O ator se curva. O palco se ilumina. E tudo está perfeito, exatamente como sempre esteve. E então chegamos ao ponto onde toda busca começa e termina. O agora. O instante silencioso entre o som e o eco. A pausa entre o riso e a lágrima. A respiração do universo através de você. Alan Watts dizia que, no fim das contas, a vida não é um enigma a ser resolvido, mas uma melodia a ser ouvida com atenção. E a beleza da música não está em chegar à última nota, mas em saborear o caminho entre elas. Talvez você tenha sentido, ao longo deste caminho, que algo se moveu dentro de você. Uma lembrança antiga, uma sensação de reconhecimento, como se uma parte esquecida de sua alma tivesse sido chamada pelo próprio nome. Esse é o verdadeiro propósito do jogo. Lembrar. Lembrar que você não é o personagem apressado, o nome, a biografia, as vitórias e os fracassos. Lembrar que tudo isso é roupa de cena. Que você é, e sempre foi, o palco sobre o qual todas as histórias se desenrolam. Watts dizia que o universo é um ato de imaginação divina. Tudo o que existe, o amor, o medo, a guerra, a arte, a alegria, são modos através dos quais a consciência brinca de se descobrir. E nós, os humanos, somos a parte do universo que ganhou o dom de rir de si mesma. Somos o cosmos consciente de seu próprio teatro. O milagre é esse: sermos a peça e o autor, o ator e o público, o jogo e o jogador. E se há uma sabedoria suprema no coração de tudo isso, é a simplicidade. Você já notou que a existência não pede nada de você? Ela apenas acontece. O sol não tenta brilhar. As flores não fazem esforço para desabrochar. Os rios não se forçam a correr. Tudo apenas é. Watts dizia: você é uma função do universo, não uma exceção a ele. Não há nada de errado com você. Não há nada fora do lugar. Tudo está exatamente onde deveria estar, inclusive suas dúvidas, suas quedas, seus recomeços. Pense em todos os papéis que já interpretou até hoje. A criança curiosa, o adolescente confuso, o adulto cansado, o sonhador esperançoso, o cético, o amante, o ferido. Cada um deles parecia definitivo, até que o tempo o transformou em outro. Mas o que nunca mudou é aquilo que observava tudo. O testemunho silencioso, a presença intocada. Esse é o verdadeiro você. O jogador invisível que pode ser 1000 personagens e ainda assim permanecer intacto. A liberdade começa quando você reconhece isso. Quando percebe que não precisa se defender da vida, nem se justificar para ela. Quando entende que não está aqui para provar nada, apenas para experimentar o milagre de existir. O jogo não é sobre vencer, é sobre dançar. Não é sobre encontrar sentido, é sobre viver tão intensamente que o sentido se revela por si. Alan Watts dizia que o medo da morte é o medo de acordar do sonho da forma, e o despertar é lembrar que o sonhador nunca morre, apenas muda de história. A consciência, eterna, apenas muda de cena. Assim como a chama de uma vela acende outra sem perder sua luz, o ser se espalha em infinitas expressões sem jamais diminuir. Você é essa chama. Você é a luz que acende mundos. A maioria das pessoas vive tentando controlar o enredo. Querem evitar a dor, garantir o amor, conquistar a glória. Mas a ironia é que, quando paramos de tentar controlar, tudo começa a se alinhar naturalmente. É o paradoxo supremo. O momento em que você solta é o momento em que tudo se encaixa. Porque o universo nunca esteve contra você. Ele é você. E sempre foi. Watts dizia que o segredo da felicidade é jogar com leveza. Ser intenso, mas não tenso. Ser comprometido, mas não obcecado. Amar com entrega, mas sem exigir retorno. Fazer o melhor, mas sem cobrar o resultado. O universo não premia o esforço, mas a harmonia. Quando você dança no ritmo da vida, a vida dança com você. Então, pergunte a si mesmo: e se eu deixasse de lutar? E se eu parasse de tentar entender e simplesmente participasse? E se eu trocasse o controle pela confiança?
a seriedade pela curiosidade, o medo pelo espanto. Talvez nesse exato momento, o jogo mudasse de tom, porque é exatamente isso que acontece quando a consciência desperta. A melodia não muda. Você é quem passa a ouvi-la de verdade. O mesmo mundo, o mesmo corpo, as mesmas pessoas. Tudo se torna diferente, porque o olhar mudou. Você deixa de ser o jogador que teme o tabuleiro e se torna o próprio tabuleiro, se movendo em harmonia com todas as peças. E assim, tudo volta a ser o que sempre foi. Brincadeira sagrada. O trabalho, a arte, o amor, o silêncio. Nada está separado do todo. Cada ato, cada gesto, cada respiro é o próprio universo se expressando através de você. Quando você sorri, é o cosmos sorrindo para si mesmo. Quando chora, é o oceano lembrando-se de sua profundidade. Quando perdoa, é o todo reconciliando-se com sua própria face fragmentada. Watts dizia que a verdadeira espiritualidade não é escapar da vida, mas apaixonar-se por ela. Apaixonar-se pelas imperfeições, pelos imprevistos, pelos paradoxos. Apaixonar-se até pelas falhas, porque são elas que tornam a música interessante. A perfeição está em aceitar o improviso. E quando tudo isso é realmente compreendido, não apenas pela mente, mas pelo coração, um silêncio desce sobre a alma. Um silêncio pleno, vivo, cheio de presença. É o silêncio do mar depois da tempestade. O silêncio da consciência que finalmente se reconheceu em todas as formas. Nesse silêncio, não há mais pergunta, nem resposta. Só o riso suave de quem entendeu a piada divina, que sempre foi o infinito fingindo ser alguém tentando compreender o infinito. Alan Watts dizia que, no fundo, tudo o que a vida quer de você é que você a viva. Nada mais. Que você entre no jogo com tudo o que é, com suas contradições, seus medos, sua beleza, sua confusão. Porque é através de você que o universo se experimenta, se recria, se redescobre. Você é o espelho onde o todo se vê. E quando o último ato termina, quando o personagem se despede, quando as cortinas do tempo se fecham, o jogador sorri, porque sabe que nada terminou, que o palco apenas mudou de forma, que o jogo nunca acaba, apenas recomeça em outra canção, outro corpo, outra estrela. E assim, a dança continua, a música não cessa, o universo respira, e o riso eterno de Deus ecoa, disfarçado em milhões de vozes humanas, dizendo em uníssono: tudo está bem, sempre esteve. Se este conteúdo tocou você, se algo dentro de você reconheceu esta verdade, então, pare um instante, respire, lembre-se de que você é o próprio jogo, a própria vida, o próprio universo dançando. E depois, quando voltar a este mundo de formas e compromissos, leve consigo essa leveza. Jogue com alegria, dance com consciência. E acima de tudo, não se esqueça de rir. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações. O jogo continua. E agora você sabe.